Olá amigos, eu sou Arovel. Falarei no vídeo de hoje sobre noções básicas de anatomia, fisiologia humana e também noções de primeiros socorros. Acompanhe comigo aí o vídeo até o final, que vai ser interessante você também entrar nesse conhecimento aí, aprofundar ainda mais o conhecimento referente ao corpo humano. Você está vendo aí imagens, né? Naturalmente aí do corpo humano, portanto a anatomia é uma ciência que ela estuda o corpo humano. A anatomia está mais ligada ao estudo das partes do corpo humano. Já a fisiologia humana, ela estuda mais ali as reações, digamos que o corpo vivo, né? As reações, os movimentos, né? Todas as funções ali do nosso corpo. Então nós temos aqui, ó, imagens que mostram aqui o corpo humano e a identificação das partes, né? Os órgãos principais, né? Chamados ali também de órgãos vitais, né? Porque sem eles não há como o corpo permanecer vivo, né? O pulmão é um órgão vital, então temos ali diversos órgãos vitais, o fígado, os rins, que é necessário para o funcionamento do corpo humano. Então, ao estudar a anatomia humana, basicamente nós devemos ter essa noção de como é o corpo humano. Então, a anatomia vai trabalhar com partes, né? Digamos que diferentes partes do corpo humano, e isso nós temos visto na medicina também como profissionais aí que praticamente cada um atua em uma área, né? Digamos ali o endocrinologista, a função dele, o médico endocrinologista, a função dele sobretudo ali com doenças relacionadas ao sistema endócrino e, por exemplo, ali questões hormonais e também relacionadas ali, por exemplo, ao próprio diabetes. Então, algumas doenças elas são mais direcionadas a alguns tipos de profissionais e isso é anatomia, ou seja, cada médico, ao especializar-se em uma determinada área, ele passa ali a ter um outro título, né? Como médico endocrinologista. Então ele é médico porque ele entende também de todo o funcionamento do corpo, né, das questões ali relacionadas à saúde e doença, mas também ele é especializado em um determinado setor, né, o mastologista. Então nós temos ali o urologista. Então cada médico, né, vai estar relacionado a uma determinada função. O urologista é relacionado sobretudo às vias urinárias. Então ao sistema excretor, né? Então nós temos ali diversos sistemas no corpo humano. É importante que a gente tenha essa noção ao analisar o que é anatomia humana. Ao falar aí da anatomia humana, a gente vai estar relacionando sobretudo ao corpo humano, né? Como eu já falei, como nós temos a imagem aqui ao lado, a gente pode ver ali, ó, as diversas partes do corpo humano. Então a anatomia trabalha com partes. Então é mais com partes, né? Digamos ali a coluna vertebral dividida em três partes, né? Temos ali os membros superiores, membros inferiores. Isso são partes do corpo humano, né? Sistema ósseo, então são partes do corpo humano. Sistema muscular, outra parte do corpo humano. Então são estudos ali determinados em cada uma dessas áreas. Portanto, ao falar de anatomia humana, com certeza a noção que nos vem sobre essas diferentes partes do corpo humano. Ao falar da fisiologia humana, a gente vai buscar entender mais sobre as noções de funcionamento, reações químicas, né? As reações aí fisiológicas, né, do corpo humano. Portanto, ó, ainda sobre anatomia humana, é o estudo da estrutura do corpo humano, desde o sistema até os órgãos. Então nós temos aí sistemas, por exemplo, sistema respiratório. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Então ali nariz, boca também, ali vai descendo ali a laringe, aí tem pulmão, né, os brônquios, alvéolos. Então tudo isso faz parte ali do sistema respiratório. Ao falarmos, por exemplo, do sistema digestivo, quais são os órgãos? Também começa pela boca, né? Aí vai ali, desce ao esôfago, desce ao estômago, ali vai o intestino fino, intestino delgado, né? O reto. Então isso é parte de um sistema, ou seja, eles funcionam de forma integrada. Então fica claro um pouquinho sobre isso ao analisarmos aí
a anatomia humana, que são também os sistemas e os órgãos. Então, sistemas é algo mais complexo e órgãos são aquelas coisas que compõem, aquelas partes que compõem um determinado sistema. Digamos que um sistema para funcionar ele precisa de 5, 6 órgãos. Naturalmente é tudo integrado, então precisa sim, de muito mais. Os estímulos, eu tenho os neurônios mesmo, as reações que vêm do cérebro, os comandos, então eles afetam o corpo todo. Mas há órgãos determinados em cada um dos sistemas. Temos o sistema linfático e cada um desses sistemas eles apresentam também os seus problemas característicos, né? Por exemplo, o sistema linfático, às vezes a gente não percebe, mas é como se fosse praticamente um outro sistema circulatório, não com sangue, mas com linfa, né? Então é outro tipo de sistema que também é paralelo ali ao sistema circulatório. Digamos que um exemplo aí do sistema linfático são as ínguas, né, como são chamadas, né? Cada lugar aí chama de uma forma, né? O termo popular, né, que são aqueles nódulos que às vezes se tem na virilha, na axila. Então isso são exemplos de alterações no sistema linfático e atua diretamente aí nas questões de defesa do corpo humano. Alguns aí dos principais órgãos do corpo humano e suas funções. Então a gente vai ver aqui, ó, quais são alguns dos sistemas. Então nós temos aqui, ó, veja aqui no lado, ó, o sistema auditivo, que é composto ali pelo ouvido, por partes internas e muito pequenas, por ossos também, que faz parte ali do sistema, como exemplo do tímpano. Sistema articular, relacionado aí às articulações, aos ligamentos entre ossos. Sistema endócrino, eu até já mencionei um pouquinho aí do que é o sistema endócrino. O médico endocrinologista, ele está muito mais relacionado a doenças como diabetes, por exemplo, ou também problemas hormonais. Sistema circulatório, algumas das doenças que afetam aí diretamente o sistema circulatório. Nós temos, por exemplo, ali a questão do colesterol, que está diretamente ligado ao sistema circulatório, e também a hipertensão arterial, né? Ou a hipotensão arterial, né? Que também afeta o sistema circulatório, não? Que é, na verdade, a pressão ali exercida nas paredes das artérias. Então, isso é chamado de pressão arterial. Sistema digestório, também há outras doenças relacionadas, por exemplo, diabetes, também diretamente relacionada ao sistema digestório, diretamente relacionada ao sistema circulatório e também ao sistema endócrino. Então, repare aí que uma doença só, ela pode afetar o funcionamento ali de diversos sistemas do corpo humano. A exemplo do digestório, por quê? Porque ao entrar o alimento ali no estômago, ele precisa das enzimas, né, para acontecer ali o metabolismo, para tornar aquele alimento macro em micropartículas que vão também para o sangue. Então já entra no sistema circulatório, mas precisa, né, da insulina, né, que é um hormônio produzido no pâncreas. Então dá para ver aí como que às vezes uma doença só, como o diabetes, ela pode ser um resultado ali também do mau funcionamento de alguns desses sistemas. Então mais de um, né? Então pode ser ali causar um outro problema, né? Sistema linfático, como eu também já mencionei. Sistema muscular é mais fácil até da gente compreender, que são os músculos, né? Nós temos aí diferentes também tipos de músculos, né? O músculo liso, músculo cardíaco, né? Então nós temos ali diferentes músculos e o músculo mais comum, né? O mais abundante, né? A exemplo ali que nós temos o bíceps, o tríceps, né? Então são músculos muito mais avantajados e externos, que são fáceis de a gente perceber a movimentação e o impulso deles. Mas temos outros que são involuntários, por exemplo, o músculo liso cardíaco, né? Ele é involuntário, ou seja, não depende da gente fazer a movimentação para que ele funcione. Então ele já funciona, dá os seus impulsos ali de forma automática, né? Ó, temos o sistema reprodutor, integrado também com o sistema urinário, né? Então, às vezes alguns órgãos fazem parte aí de mais de um sistema, né? Então, exemplo aí do sistema reprodutor. Temos órgãos específicos, né? Mas também órgãos que são em comuns com outros sistemas, né? Aí o sistema urinário, como eu disse, e também outro sistema chamado tegumentar. Então, o corpo humano
estudar anatomia, conhecer um pouco de anatomia, isso é entender o funcionamento do corpo humano nessas diferentes partes. Entendendo um pouquinho aí sobre a fisiologia, é basicamente também compreender as reações químicas, né, que acontecem aí no corpo humano. Então, a fisiologia humana é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior do organismo humano. Então, é entender um pouquinho aí do que é a fisiologia humana. Então, o foco são as reações químicas e físicas do metabolismo das pessoas. Então, o sistema do corpo humano ele é muito complexo e também, às vezes, um problema em um desses órgãos, em um desses sistemas, acaba afetando outros, né? Então, às vezes, por isso que é um pouco até difícil, às vezes, de compreender algumas questões aí relacionadas a doenças, né? Às vezes, sente uma coisa e afeta a outra também. Pronto, ao falarmos um pouquinho aqui de noções básicas de primeiros socorros, é compreender, na verdade, o que é de básico. Digamos que todos devem ter uma noção simples, né, de como agir em um determinado momento em que há uma emergência, né, em que há uma urgência. E isso precisa de que todos tenham uma noção básica. Portanto, quem é profissional de saúde deve buscar se aprofundar ainda mais referente a isso, né, porque tem que saber lidar com esse conhecimento e também corrigir erros que frequentemente são cometidos, né, por pessoas que não têm ali o conhecimento. A exemplo, situação de acidente, ou a vítima sofreu uma queda. Então, às vezes a primeira reação é tentar levantar a pessoa, sentar a pessoa, e isso pode ser errado. A exemplo de uma mãe, isso já pode ser aí primeiramente analisado. Quando uma criança acaba caindo da cama, a reação imediata é levantar a criança o mais rápido possível. Então a criança às vezes já tomou um baque ali na cabeça, né? Ou também ali nos seus membros. E normalmente a mãe, a tendência, ou o pai, né? Quando vai ali socorrer a criança, quando viu que caiu, é ir o mais rápido possível, pegar o mais rápido possível e de qualquer jeito, né? Então, claro que nós estamos falando aqui de diferentes tipos, né, de acidentes, né, como o caso da altura de uma cama. Para uma criança de poucos meses ali já é uma queda muito complicada, né? Mas claro que ainda há outros tipos de acidentes com grandes gravidades e que a gente precisa ter essas noções. Então, estou citando aqui um exemplo simples de que ao tomar uma pancada na cabeça, a melhor coisa é movimentos, quando vai socorrer alguém nessa questão, é saber pegar, é saber posicionar ali a vítima, né, ou no caso a criança, e não fazer movimentos bruscos, de tentar levantar o mais rápido possível, né, para se recompor. Então não era para ser dessa forma, né? Então às vezes quem tomou uma pancada ele precisa ali de um apoio, né, porque vai estar com desequilíbrio também. Então é preciso dar um tempo para que a pessoa volte a si, né, em si. Então às vezes ali as noções de primeiros socorros, elas são por isso fundamentais. E outras coisas, por exemplo, desmistificar também situações aí, por picada de cobra, o que é que vai fazer? Então as pessoas às vezes acabam colocando ali situações, muitos ficam sem beber água, né? Então de cada região tem uma experiência referente a isso. E nem sempre essa é a forma mais adequada de se proceder. O básico seria, claro, também tem que identificar qual foi o tipo do animal, sendo possível, é interessante identificar, né, qual foi o animal que causou a picada, lavar o local, independente até se o animal seja venenoso ou não, lavar o local em água corrente. Então tem algumas situações que é necessário fazer. Então algumas das principais noções que todos devem ter referente a primeiros socorros está relacionado a importância da massagem cardíaca, né? Para alguém ali que já está, digamos que desacordado, que não apresenta ali reações, né? Ou não tem estímulos, não responde a estímulos. Então, nesse caso, é massagem cardíaca, que é necessário ter esse conhecimento. Desengasgar. Então, quando casos aí relacionados a engasgamento. Então, tem que saber como proceder também. Então, há uma posição, sendo um adulto, uma posição ali por trás, um abraço, e fazendo movimentos ali na altura do diafragma, né, um pouco abaixo do diafragma, né, que é um órgão que está abaixo dos pulmões. Então, então nem sempre aquele tapinha nas costas
Ou quando é uma criança, nem sempre pegar a criança, assoprar ou sacudir a criança vai resolver a situação. Então, quando é uma criança, dando para colocar ali entre as pernas abertas, entre o braço e com a posição a cabeça um pouco mais baixa e fazer movimentos nas costas, né? Isso vai depender também da idade da criança e assim é a força desse movimento que pode ser feito, né? Então, também assim quando é a massagem cardíaca, claro, se é uma criança, a massagem cardíaca ela pode ser até com alguns dedos, né? Se for o caso. Agora, quando é um adulto, já é com mais força. Tem que estar em uma posição, em um, digamos que um piso duro, né? Não pode ser tipo em cima de uma cama, porque ao fazer a massagem cardíaca em cima de uma cama, de um sofá, de um banco de carro, não vai servir, não vai surtir o efeito, porque a questão do ambiente não ser liso, não ser duro, não ser firme. Então a força ela vai acabar sendo perdida naquele movimento. Outras dicas, por exemplo, sobre sangramentos, quando é um acidente ou um corte, é sempre o principal. Deve-se fazer o que? Estancar o sangramento. Então, algumas dessas coisas que estamos falando aqui, às vezes pode ser necessário antes mesmo de ligar para uma emergência, talvez. Então, tem que verificar, não vai procurar ali ligar para o SAMU, sendo que a vítima ali não está, ou está com a respiração obstruída, ou está engasgado. Então tem que fazer esses primeiros movimentos. Se tem uma outra pessoa próximo, tem que a outra pessoa fazer essa outra parte de chamar o socorro. Mas um já tem que iniciar ali os movimentos mais emergenciais. Esses que não dá para esperar. Agora, quando é um acidente, uma outra situação que dá para esperar chegar o socorro, apenas vai proceder em chamar logo o socorro. Primeira coisa é identificar a capacidade da vítima, né? Se ela está bem ativa, se ela responde a estímulos, perguntar o nome, ou perguntar onde mora, ou perguntar quem são os pais. Então, se ela sabe responder, é um sinal que ela está com consciência. Então, isso é um bom sinal. Agora, se já está confuso, a forma de falar está confusa, isso já é um sinal que pode haver outros problemas e que há uma necessidade de urgência ali de socorro. Então, até nisso tem que se ver se espera vir um SAMU ou se teria que socorrer a pessoa até um pronto-socorro, né? Mas, como eu disse, o mais certo é sempre ver esses sinais vitais da pessoa e de imediato também ligar para o socorro, né? Ou tendo outra pessoa ao lado também já possa fazer isso. E ali tranquilizar a vítima, né? Tem que ter essa noção de tentar tranquilizar a vítima para que ela se mexa menos, que ela perda ainda mais energia e mais força em uma situação dessa. Outras situações, por exemplo, relacionadas a queimaduras, é amenizar ali as queimaduras, não colocar alguns produtos tipo manteiga, café, essas coisas sobre a queimadura. Então, às vezes as pessoas querem socorrer dessa forma, né? Mas não é o ideal. Então, tem que saber como proceder também em uma situação de queimadura. Afogamento, também é a mesma coisa, né? A situação de afogamento ela é até mais complexa ainda porque às vezes no desespero uma outra pessoa que não sabe nadar tenta socorrer e isso pode ser também grave para mais de uma pessoa, para quem está indo socorrer também. Então, em uma situação de afogamento, claro, sempre gritar ali por mais pessoas, por socorro, para que chegue mais ajuda e ver outras situações de alternativas. Então a pessoa não sabe nadar, ou até aquele que sabe, mas que não vai ter um domínio de controlar, de socorrer uma outra pessoa e assim ainda conseguir nadar, né, até a área mais rasa. Então às vezes tem que pensar também em outras alternativas. Se tem uma boia, se tiver como jogar, ou se tem um pau, alguma coisa que dá para a pessoa segurar, ou uma corda que dá para jogar até a pessoa. Então são meios em que em uma situação de emergência também é importante pensar. Então, porque a tendência da vítima que está sendo afogada é agarrar, segurar, abraçar com força quem está chegando para socorrer. E isso acaba impedindo da pessoa fazer os movimentos para nadar. Então, o procedimento mais correto, quando alguém vai tentar nadar até a vítima que está se afogando, é segurar a pessoa ali digamos, pela parte de trás da camisa, nas costas, né? Então, é essa a postura para tentar socorrer, porque assim você continua ficando com pelo menos uma das mãos livres, né, e os pés também livres para conseguir nadar. Então, claro que mesmo assim ainda é muito mais difícil, né, nadar, mas quando vai de frente com a vítima tende a abraçar e aí
tende a segurar no corpo e aí você não consegue voltar à posição de nado, né, para fazer o socorro. Então, é muito desesperador uma situação dessa, né? Então, a questão de fazer o transporte da vítima, tem que saber também como faz, sobretudo quando é um acidente em que pode haver lesão na coluna ou fratura de órgãos, então até mesmo de forma interna. Então, às vezes não tem externa, né, fraturas externas, mas pode haver interna. Então, isso pode, ao movimentar a pessoa de uma forma qualquer, pode gerar ali, aumentar uma hemorragia interna, digamos que nas costelas, pode perfurar o pulmão. Então tem que saber como pegar. Não adianta chegar com pressa para fazer um socorro de uma vítima que tomou uma pancada e que pode ter fraturas tanto externas como internas, né? Então tem que ter todo aquele cuidado na mobilização, de evitar movimentos bruscos com a vítima. Então isso é relacionado aí a fraturas ósseas também, né? E e é interessante que todos os profissionais de saúde busquem conhecer um pouquinho mais sobre essas noções aí de primeiros socorros, de todas as situações, né? Ter sempre também contatos, né, dos órgãos, né, ali do SAMU ou da polícia, do bombeiro, para que possa também ajudar e ser mais rápido, né, também no socorro. Então, são situações em que às vezes há o desespero, né, tanto ali da vítima como até mesmo das pessoas que chegam para socorrer, ao desespero ainda maior, ainda mais quando é da própria família. Às vezes as pessoas perdem a noção dessas noções básicas, né, de como proceder justamente pelo nervoso, pelo desespero. Então é importante que essas noções de primeiros socorros sejam dadas a todos os momentos, né? Se você é profissional de saúde, vai fazer uma visita na casa de alguém, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, deve falar sobre essas situações por prevenção. Então, eu mesmo sempre costumo, ao visitar casas que têm crianças recém-nascidas, falar sobretudo sobre procedimentos para crianças que acabam engasgando. Então, as mães entram em desespero, né? Claro, os pais, né? E às vezes perdem a noção de como socorrer, acabam sacudindo a criança, assoprando na testa da criança, né? Mas isso não vai ajudar, assoprando no rosto da criança. Então, às vezes, não é esse o procedimento. Então, é bom sempre falar, é bom sempre precaver. Então, quem trabalha com prevenção, sobretudo nessas questões aí relacionadas a recém-nascidos, porque é muito comum, às vezes, a criança ter refluxo ou engasgar, né? Então, e tem que saber como proceder, ainda mais devido à fragilidade do corpo de uma criança, né? Então, é sempre importante aí orientar de forma adequada como socorrer uma criança, porque nem sempre um caso mesmo desse da criança estar engasgada, né, sufocada ali, vai conseguir dar tempo de chegar o socorro, né, mesmo ligando. Então, é ideal que uma pessoa ligue, que o outro também já faça ali inicialmente os primeiros movimentos de desobstruir, né, as vias respiratórias daquela criança. Portanto, é isso. Depois nós teremos aí mais aprofundamento aí sobre a disciplina, né, sobre a questão do que é a anatomia humana, sobre a fisiologia e assim também como primeiros socorros. É interessante que a gente faça assim cursos sobre primeiros socorros. Então temos aí alguns cursos também grátis pela internet que você pode estar fazendo para pegar mais conhecimento e também você pode fazer cursos presenciais. Abraço e até a próxima oportunidade.